Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa quinta formação do dia de hoje, onde nós nos preparamos para mergulhar mais no capítulo 2 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, vamos fazer o nosso momento de oração inicial, clamando a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que vão servir nesse dia, formador, os intercessores, e clamar também por cada um de nós para que estejamos dentro da unidade, batendo na sintonia do coração de Cristo e do coração de Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nesse momento de oração, o Espírito Santo mostrou uma frase muito particular. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que venha instruir o nosso coração, venha trazer a vossa verdade, venha trazer o vosso amor, a vossa graça, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa compreensão, para que nós possamos compreender o vosso querer. E vem convidar cada dia mais o meu querer a ser inteiramente teu, a ser escravo vosso, Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora, a ser, já que fomos comprados pelo vosso sangue, e que o Senhor nos deu inteiramente a Maria, por vontade própria. Nós te pedimos, Senhor, a graça nessa noite de compreendermos esse elo que nos une a Maria e que nos une a Ti. Nós te pedimos, Senhor, além da graça do entendimento, que venha tirar de nós todo o escrúpulo humano, todo o respeito humano, todo o espírito crítico, tudo aquilo que nos impede de compreender a docilidade, a doçura do vosso querer. A alcançarmos, dai-nos a humildade necessária no dia de hoje para nós abraçarmos as vossas santas verdades, que foram inspiradas pelo Espírito Santo no coração de São Luís Vignon de Montfort, e que nos faz compreender o que é essa verdadeira consagração para nós, em que consiste esse chamado para nós. E hoje, Senhor, de uma maneira particular, nós já te agradecemos e te bendizemos pela vida da Gabriela, essa serva amada tua, essa pessoa do coração de Deus, que cada dia mais se enamora de ti, cada dia vai crescendo nesse amor esponsal por ti, por Nossa Senhora. E nós te pedimos hoje, de uma maneira muito particular, venha ungí-la, venha capacitá-la, venha torná-la uma guerreira de Deus, uma profeta tua, para anunciar aos nossos corações o vosso querer a nosso respeito. Que venha nos ajudar a caminhar nesse caminho espiritual rumo a ti. E te pedimos agora, por meio dessa Ave Maria, que abençoe a nossa irmã Gabriela e nos mantenha unidos com o elo da unidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vinda, irmã Gabriela. Pode abrir seu microfone e eu vou aqui já lhe colocar como anfitriã, para que você possa fazer o compartilhamento do material. E que Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja, viu, minha irmã? É com você. Obrigada, viu, Sara? Boa noite a todos. Para mim, na verdade, é um grande privilégio e com muito amor que eu venho aqui fazer essa formação para vocês.
Falar de Maria para mim é sempre muito engrandecedor. Eu amo falar de Maria, de Nossa Senhora. Então, assim, para mim é muito, assim, é muito bom, né? E eu queria que cada um de vocês pudessem também sentir um pouquinho nessa formação, desse amor de Nossa Mãe Maria, né? Ela que nos escolhe, ela que nos elege. Eu falo muito, né, para os meus amados filhos de Maria, que tem alguns que estão aqui presentes também. Eu falo muito para eles que se eles foram tocados a estar, né, no grupo, que eu digo que já é um grupo de oração nosso há mais de um ano, é que Nossa Senhora realmente elegeu cada um deles. Da mesma forma, cada um de vocês que estão aqui. Se você sentiu esse desejo, né, de se consagrar a Nossa Senhora, se você sentiu no seu coração aquele ardor, né, de querer buscar mais, aquela sede de ser cada vez mais de Deus, né, em buscar, na verdade, aquilo que lhe levaria para Deus, eis o seu lugar e Nossa Senhora lhe chama. Esse segundo capítulo, né, que nós vamos falar, ele fala justamente das verdades fundamentais dessa devoção. A Sara falou um pouquinho, né, na quinta passada, sobre o primeiro capítulo, que era justamente a necessidade da devoção. A gente entendeu um pouquinho qual era dessa necessidade, e agora a gente fala um pouquinho das verdades fundamentais dessa devoção. Antes da gente entrar no segundo capítulo, a gente vai fazer aqui só mesmo um overview de tudo que a Sara falou na quinta-feira passada, um pouquinho daquilo que Nossa Senhora, né, foi tocando o coração para que ela pudesse pontuar para vocês na quinta-feira. E só para a gente poder já adentrar no nosso capítulo, falar um pouquinho, né? São Luís Maria Grignion de Montfort, ele vem falar no tratado que quem encontrar Maria encontrará a vida. Por que, gente, encontrará a vida? Porque a vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo vem nos falar nas Sagradas Escrituras que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós nos colocamos a encontrar Maria, a gente precisa entender que o encontrar Maria é encontrar Jesus Cristo. É encontrar a única verdade da nossa vida. Só que a gente só pode encontrar Maria quem a conhece. Eu não tenho como encontrar e conhecer alguém se eu não conheço aquele alguém. Então, para isso, São Luís Maria Grignion de Montfort vem nos exortar a conhecer de fato quem é Nossa Senhora, para que a partir desse conhecimento verdadeiro de quem é Maria, nós possamos mais fielmente entender quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Luís Maria Grignion de Montfort vem falar no tratado: é preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida, para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que eles pudessem ser cada vez mais conhecidos, é necessário que Maria seja mais do que nunca conhecida. São Luís Maria Grignion de Montfort fala no tratado, né? Sara comentou no primeiro capítulo, que é através de Maria que a Santíssima Trindade será ainda mais glorificada, será ainda mais honrada. Então, para a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, é necessário que nossa Mãe Maria seja cada vez mais conhecida e reconhecida. Por quê? Porque Maria é justamente esse caminho mais seguro, mais fiel, mais reto, mais perfeito, mais imaculado para se chegar ao seu filho Jesus. Porque, gente, né, todos nós, aqueles que ainda têm mãe viva, sabe que muitas vezes nós adultos, nós podemos já seguir o nosso caminho. Nós sabemos aonde que nós devemos ir. Mas nada como um conselho de mãe. Normalmente a gente conhece o caminho, mas a gente sempre precisa daquela voz de uma mãe nos dizendo: filho, vai por aqui. Filho, não é esse caminho. Filho, volta. Então, Nossa Senhora é exatamente essa figura de mãe que nós temos com a nossa mãe materna na terra. Essa mãe que muitas vezes vem nos guiar para nos dizer: filho, você está indo para o caminho errado, volta. Filho, não é por aí, volta para esse caminho. Então, Nossa Senhora é essa que vai nos ajudar, porque por nós mesmos, gente, nós não conseguimos. Por conta da nossa concupiscência, por conta da nossa mancha no pecado original, nós somos fracos.
Nós somos pecadores, nós somos sujos. A gente vai ver quando nós adentrarmos no capítulo. Então, por nós mesmos, pela nossa concupiscência, pela nossa mancha do pecado original, nós sozinhos não conseguimos. Nós precisamos da graça. Nós precisamos dessa mãe, que é a medianeira de todas as graças, a nos levar a esse caminho mais seguro. Para que eu possa não me desviar desse caminho, para chegar a Jesus Cristo, é necessário uma mãe intercessora que vá nos guiar, a sempre nos endireitar a seguir esse caminho reto, perfeito, imaculado, para se chegar ao seu Filho Jesus. Então, por isso, gente, é importante nós entendermos que toda devoção mariana verdadeira, ela é cristocêntrica. Nós não temos que ter medo de amar Maria, por achar que por amar Maria eu vou ofender Jesus. Porque vocês vão ver, quando adentrarmos na primeira verdade dessa devoção, que o fim último da nossa devoção é sempre Jesus. Então, toda devoção mariana verdadeira, ela é sempre cristocêntrica. Ou seja, Cristo é o centro. Cristo é sempre o fim último da nossa verdadeira devoção. Nossa Senhora é apenas canal, é apenas ponte que nos leva a seguir esse caminho reto. Com Cristo no centro, tendo Jesus como o fim último. Então, a devoção à Santíssima Virgem, ela será especialmente necessária nesses últimos tempos. São Luís Maria, ele vem nos exortar que nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia. Por que a misericórdia? Porque Nossa Senhora, nesses tempos, nesses últimos tempos, que nós iremos viver tempos de muita tribulação, de muita divisão, neste momento, com a misericórdia que Nossa Senhora irá brilhar, ela vai justamente retornar aqueles filhos que estão perdidos. Nossa Senhora, quando ela vem brilhar em misericórdia, ela vem como se fosse aquele pai do filho pródigo, né, que faz retornar aquele filho ao seio da igreja. Então, Nossa Senhora ela vai brilhar em misericórdia por fazer retornar os seus filhos pecadores ao seio da igreja, em força, porque ela vai dar a esses combatentes a força necessária contra os inimigos, que iremos enfrentar fortemente nos últimos tempos, e em graça, que é por meio dessa graça que Nossa Senhora nos dará a ousadia. Nossa Senhora nos dará a graça do ânimo, a graça de termos uma perseverança nesses últimos tempos, nesse exército que necessitará dessa mãe nos ajudando em força e em graça, né, combatendo nesse exército. E Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais foi. Então, gente, isso é um pedido de Deus para nós. Ele quer que nossa Mãe Santíssima seja ainda mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais foi. Porque vai ser a partir deste momento que ele será ainda mais glorificado. O nosso Senhor Jesus, ele quer vir na sua segunda vinda gloriosa, depois que sua Mãe Maria Santíssima for conhecida, para que aí sim a glória da Santíssima Trindade seja resplandecente no meio da terra. Então, quem serão esses escravos? Quem serão esses filhos de Maria dos últimos tempos? São Luís vem falar que são esses verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, né? Apóstolos, quando a gente fala em apóstolo, a gente lembra justamente a igreja primitiva. Nós lembramos quem? Os 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Só que neste momento agora, esses apóstolos que São Luís Maria Grignon de Montfort fala, é justamente os apóstolos desses últimos tempos, né? Então, esses filhos de Maria, nós que hoje estamos buscando sermos esses filhos consagrados e buscando sermos esses filhos de Maria, que nós possamos desde já acolher no nosso coração que esse chamado dos apóstolos dos últimos tempos é para cada um de nós. É para mim, é para você, é para cada um desses 35, né, dessas 35 pessoas que aqui estão. Acolha no seu coração essa verdade, que se você está aqui hoje, Nossa Senhora lhe chama a ser esse apóstolo dos últimos tempos. E quem serão esses apóstolos? Né?
São Luís Maria vem dizer que serão aqueles que terão na boca a espada de dois gumes, a palavra de Deus. São aqueles que irão evangelizar essa nova igreja. São aqueles que, através das Sagradas Escrituras, irão verdadeiramente evangelizar e converter corações com a palavra de Deus, que é a única verdade. E são aqueles que, pelos seus ombros, ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. O que isso quer dizer, gente? São aqueles filhos que nos ombros carregarão a sua cruz. Nós temos que entender que a vida de um cristão, a vida de um verdadeiro consagrado a Jesus, um consagrado a Maria, ele tem que, com amor, com alegria, carregar o peso da sua cruz. Porque as Sagradas Escrituras, nosso Senhor vem nos dizer que se nós queremos viver para Ele, Ele diz, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Então, nosso Senhor Jesus, desde o começo, nas Sagradas Escrituras com os apóstolos, Ele faz questão de dizer que uma vida para seguir Deus não é uma vida só de mar de rosas, é uma vida que nós deveremos, com alegria e com amor, aqui ostentar nos nossos ombros, né, o estandarte da cruz, o peso da cruz de um cristão. E ainda vem dizer que esse apóstolo dos últimos tempos, além de ter a palavra de Deus, além de carregar com alegria o peso ensanguentado da cruz, das tribulações, né, de tudo aquilo que nós vivemos, nós teremos que ter na nossa direita o crucifixo, para que nós possamos sempre lembrar, né, o preço caro pago por nós na cruz, que Jesus Cristo, né, pagou por nós na cruz. A gente sempre lembrar aquele que morreu por nós, para que nós possamos um dia pensar na nossa redenção, a gente precisa, no nosso coração, absorver que foi por aquele preço alto da cruz que nós tivemos a nossa redenção. Nunca esquecer disso. E na esquerda, o rosário. Aquilo que Nossa Senhora, desde a aparição em Fátima, em 1917, ela vem nos pedir, né, que nós tenhamos o rosário como uma grande arma. Nossa Senhora vem nos dizer que a grande arma de um cristão é o rosário na mão. Não tem como, gente, nós sermos esses apóstolos, nós sermos esses exércitos, se nós não formos com as nossas armas na mão. E a nossa arma, a mesma coisa de a pessoa ir para um soldado, ir para um exército sem arma, é a mesma coisa de nós irmos para esse campo de batalha sem um rosário. Então, é necessário que na esquerda, né, à direita, o crucifixo e na esquerda o rosário. E no coração, os nomes aqui inscritos nos nossos corações, do coração de Jesus e de Maria. Porque esses dois corações, eles nunca estão só. Os corações de Jesus e Maria, eles são um só coração. Não existe o coração de Jesus sem o Imaculado Coração de Maria. Não existe o Imaculado Coração de Maria sem o Sagrado Coração de Jesus. E em toda a sua conduta, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Então aqui, gente, São Luís vem nos falar, de uma forma bem resumida, quem seremos nós nesses últimos tempos? Serão aqueles que na boca profetizarão e proclamarão a palavra de Deus, carregarão com alegria o peso da cruz e terão na mão direita sempre, né, o crucifixo, lembrando que tivemos a redenção por esse Deus que morreu por nós na cruz. Nunca esquecendo do rosário que nossa mãe Maria nos pede mais do que nunca, para que nós rezássemos o rosário todos os dias. No coração, os nomes sagrados de Jesus e Maria. E em toda a nossa conduta, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. E ele ainda fala que esses apóstolos levaram o ouro do amor no coração. Porque, gente, Deus é amor. Acima de todas as coisas, Deus é amor. Então, esses apóstolos levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no Espírito. Não tem como nós combatermos nesses tempos difíceis de tribulação sem termos a oração. Não podemos sermos uns apóstolos sem termos essa vida perseverante de oração. Temos que, no nosso coração, termos esse desejo, né, de buscarmos incessantemente a oração no Espírito. E a mirra da mortificação no corpo. O que é essa mortificação no corpo? Né, a Sara já comentou também. A mortificação, gente,
é justamente nós falarmos não para os desejos e os prazeres da carne. É dizer não. Eu estou com vontade de beber água, eu digo não, eu vou esperar um pouquinho. Porque o meu corpo, a minha carne, não pode falar mais alto que o meu espírito. Então, através dessas pequenas obras de mortificação, eu começo a colocar o meu espírito sendo realmente o domínio de toda a minha alma. É o meu espírito que vai falar mais alto. E a partir disso, aqueles prazeres, aqueles desejos, né, a parte carnal, ela começa a ser diminuída, porque eu começo a mortificar e o meu espírito começa a sobressair aos desejos da carne. E que serão em toda parte, para os pobres e para os pequenos, o bom odor de Jesus. Então, nós temos que ter esse cheiro de Jesus. Os apóstolos dos últimos tempos, eles terão que para o outro resplandecer e ser esse odor de Jesus Cristo. Então, esses filhos de Maria são os predestinados que São Luís Maria Grignion de Montfort fala no tratado. Ele fala dos predestinados que, com o auxílio do Espírito Santo e pondo em prática essa perfeita consagração, servirão como escravos de amor nesse exército da Imaculada. Então, 2 pontos que a Sara falou também na última formação, né? Falando dessa igreja. Para essa igreja avivar, ela precisa desses 2 remédios: a ousadia do Espírito Santo, o auxílio do Paráclito e essa perfeita consagração, que nos levará a sermos esses escravos de amor nesse exército que Nossa Senhora vem formar. E aí a gente fala um pouquinho, gente, das 7 igrejas do Apocalipse, né? A Sara falou um pouquinho, né, não na última, mas em algumas das formações, sobre as nossas igrejas, né? E aí eu quero falar para vocês um pouquinho, pegando o link do que a Sara comentou sobre as lágrimas de sangue de Nossa Senhora agora em Corpus Christi, que Nossa Senhora, ela veio falar, ela chorou, porque ela falava que a igreja estava morta, mas também estava viva. Né? O padre José Soares teve essa emoção por locução interior, naquele choro de Nossa Senhora agora, né? Na quinta-feira de Corpus Christi, que era como se Nossa Senhora quisesse nos exortar a essa igreja morta, mas ao mesmo tempo nos dando uma esperança de uma igreja viva. E aí, quando a gente fala dessas 7 igrejas, que é uma interpretação do servo de Deus, padre Bartolomeu Roshauser, esse foi um grande sacerdote alemão do século XVI, ele vem fazer um pouco de uma interpretação do livro de São João do Apocalipse. Quem não lê o livro de São João do Apocalipse vai ver que esse pequeno livro fala das 7 igrejas. Então, para que a gente possa entender um pouquinho do que nós vamos falar desse tempo mariano, dessa era mariana, a gente vai ver que estamos adentrando nessa igreja, que vai haver esse avivamento de Maria. Então, essa primeira igreja, só para a gente entender cronologicamente, era a época justamente da igreja primitiva, a igreja apostólica, que lá no livro do Apocalipse, São João vai falar que é a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso foi a igreja nos tempos dos apóstolos. Essa igreja que, naquele momento, o dom do Espírito Santo que prevalecia era o dom da ciência. Porque a partir daquela igreja apostólica, começou a haver uma civilização universal que até então não existia. Essa igreja durou em torno de 70 anos. Foi do ano 30 a 100 depois de Cristo. Depois dessa igreja de Éfeso, São João vem falar da igreja de Esmirna, que essa igreja de Esmirna, né, na tradução em grego, significa sofrimento, significa dor. Foi a igreja dos mártires, a igreja daqueles cristãos verdadeiros. Nesse tempo não existia meio cristão. Era aquele cristão que dava a sua vida por Cristo. E essa segunda igreja foi do ano 100 a 312 depois de Cristo, mais ou menos. E o dom que o Espírito Santo reinava naquela igreja era o dom da fortaleza. Era o dom da fortaleza para aqueles grandes santos cristãos que davam a sua vida por Cristo.
Essa foi a igreja dos mártires. A terceira igreja, São João fala que é a igreja de Pérgamo. Pérgamo quer dizer, na tradução grega, livro, né? Que aí a gente remete à igreja dos doutores, né? Que foi do ano de 313 a 519 depois de Cristo. E aqui a gente fala de Santo Agostinho, a gente fala de São Gregório Magno, a gente fala de grandes doutores que vieram através do dom do entendimento começar a trazer formalização para a nossa igreja. Começou a, de fato, trazer um magistério bem formalizado, através dos concílios, através dos dogmas. Então, através destes doutores, que a nossa igreja começou, de fato, né, a ser construída em cima do dom do entendimento, né, naquilo que hoje é a nossa doutrina da Igreja Católica. A quarta igreja é a igreja de Tiátira, né, que foi a igreja medieval. A igreja também aonde surgiram grandes santos. Foi na Idade Média, no ano de mais ou menos 500 até 1500, que nós tivemos aí, né, um grande tempo, que foi a igreja da Idade Média, uma igreja que, de fato, nós tivemos grandes exemplos, né, de verdadeiros cristãos, com os santos que nós conhecemos nessa época da Idade Média, né, o dom da piedade, o dom de reconhecer verdadeiramente a verdade de Cristo, né, de se abandonar, de acreditar verdadeiramente nessa igreja. E aí a gente adentra, gente, na nossa igreja atual. A igreja de Sardes. A igreja de Sardes é justamente a igreja das revoluções. Hoje nós vivemos este tempo. Esse tempo da igreja de Sardes foi de 1517, após aí o tempo da igreja da Idade Média, até os tempos de hoje. Os tempos marcados pelas reformas, começando pela Revolução Protestante com Lutero, depois a Revolução Francesa, que a Sara já comentou um pouquinho, Revolução Comunista, Marxista, e hoje nós vivemos a chamada Revolução Globalista, um sistema que quer que a nossa Igreja Católica saia fora. Por quê? É um sistema que quer unir de uma forma só um sistema mundial, aonde eles querem colocar para nós preceitos que a nossa Igreja Católica não admite, como, por exemplo, a legalização do aborto, como, por exemplo, né, a ideologia de gênero, né, temas que vão contra a família. Então, essa reforma globalista, né, que hoje nós vivemos, essa revolução, né, dessa globalização, vem adentrar nesse tempo que nós estamos hoje. E que Nossa Senhora aqui, né, na verdade, Nossa Senhora vem falar para nós, através dessa locução interior que o Padre José Soares teve, mas também vem confirmar nas Sagradas Escrituras, quando São João vem dizer no livro do Apocalipse, né, quando ele vai falar da igreja de Sardes, que ele fala, vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Então, aqui, realmente, Nossa Senhora, né, vem nos falar, e São João nas Sagradas Escrituras, que nós vivemos esse tempo de uma igreja morta, pisada pelo poder temporal. Mas aí que nós iremos adentrar na sexta igreja. A sexta igreja, que na verdade nós ainda não adentramos, né? Nós estamos como se fosse na transição da quinta para a sexta igreja. Então, essa igreja viva que também vem nos exortar, Nossa Senhora, através dessa moção, né, no nosso mosteiro, para o Padre José Soares, essa igreja viva que necessita de nós. Essa sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, filo, né, amor, essa reconciliação, é justamente trazer essa igreja viva. Iremos adentrar num avivamento mariano, numa igreja missionária, que sai realmente daquele seu eu em busca de evangelizar, de converter corações. Para que aí nós possamos viver o tempo de paz que Nossa Senhora fala lá em Fátima, né? Nós iremos adentrar no tempo de paz quando nós, de fato, vivermos o tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Que aí sim
iremos viver essa igreja viva. Através de quem? De Nossa Senhora. E a última igreja, gente, Laodiceia, é a igreja justamente da vinda do anticristo, para depois de vivermos esse tempo difícil do anticristo, nós iremos, de fato, viver a parousia, né? A parousia que é justamente a segunda vinda gloriosa de Cristo. Então, né, vocês podem falar, mas Gabriela, como assim? Né? Quer dizer que nós estamos na quinta igreja, indo para a sexta, e a sétima já é a segunda vinda de Jesus? Meu Deus, falta pouco tempo, né? Então, gente, na verdade, assim, não existe, ninguém sabe o tempo que Jesus vai vir, né? Mas a gente pode ver, quando a gente vê os tempos, né, de uma igreja para outra, que não existe uma cronologia muito certa do tempo. Você vê que a primeira igreja durou 70 anos, a segunda igreja durou 200 anos, a terceira igreja durou mais uns 300 anos, a quarta já durou quase 1000 anos, né? A igreja que nós estamos hoje foi de 1500 até hoje, estamos em 2021. Então, a gente vê que a cronologia do tempo, ela não é muito certa. Então, pode ser que a sexta igreja, ela seja mais curta, pode ser que ela seja mais longa, né? Nós não sabemos ao certo o tempo que nós iremos viver o tempo da parousia, né? Que é o tempo da segunda vinda gloriosa de Cristo. O que nós precisamos ter no nosso coração é que nós precisamos sermos vigilantes. Em vez de termos medo, nós devemos nos sentir privilegiados de sermos escolhidos para nos converter a tempo. Hoje nós vivemos o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia que o Senhor nos dá hoje é esse tempo de nós podemos nos converter, para quando chegar esse tempo, nós estejamos salvos, com o coração verdadeiramente convertido e alcançarmos a nossa salvação. Então, que nós possamos ter no nosso coração esse desejo de cada vez mais buscar esse avivamento por Maria para viver uma verdadeira conversão. Para quando chegarmos na sétima igreja, nós estejamos, né, com o nosso coração pronto e preparado para subirmos junto com Jesus para o nosso céu. E aí, gente, vem aquela frase, né? Quem tiver sede, vem. O Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito Santo e a esposa, que é Maria. Nesse tempo que nós vamos viver e vamos adentrar, nós necessitamos desses dois remédios. O Espírito Santo e Nossa Senhora. Então, quem tiver sede, venha. O Espírito e a esposa dizem, vem. Que nós possamos hoje sair daqui com esse coração sedento e decidido em buscar verdadeiramente essa conversão. Então, como eu já falei, já está havendo um grande avivamento mariano na nossa igreja, começando pela presença forte de grandes santos e doutores, a exemplo de São Luís Maria Grignion de Montfort. Sem falar nas inúmeras aparições de Maria. Quantas aparições Nossa Senhora vem hoje, né, nos exortar com suas mensagens, né? Há quantos séculos atrás Nossa Senhora vem se fazer presente no meio de nós? Como também o surgimento dos cenáculos através do movimento sacerdotal mariano do Padre Gobi e tantos apostolados ao redor do mundo que a gente vê crescendo cada dia mais. E aqui, gente, para que a gente possa fazer um pouquinho dessa relação, né, com as mensagens de Nossa Senhora e essa igreja, Nossa Senhora, na sua mensagem La Salette, em 1846, Nossa Senhora já vem falar tudo isso para nós. E aqui eu falo um pouquinho, né, dessa mensagem que a Melanie, né, que foi uma das videntes, né, Melanie e Maxime, foi os dois videntes que tiveram a aparição de Nossa Senhora em La Salette, Melanie depois escreveu. Então, tudo isso que está aqui, gente, na íntegra, realmente foi a mensagem que Melanie recebeu de Nossa Senhora. E aqui eu só peguei alguns trechos, que é muito maior do que isso, para que nós possamos realmente confirmar no nosso coração que Nossa Senhora, desde 1800, já vem falando para nós. Deus pedirá perdão e misericórdia, como também a minha ajuda e a minha intercessão. Então, Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia para com os justos, ordenará aos seus anjos que todos os seus inimigos sejam mortos. De repente, os perseguidores da igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado, rapidinho, gente, ao pecado perecerão
e a terra tornar-se-á como um deserto. Então se fará paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte e humilde, piedosa, pobre, zelosa, imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O evangelho será pregado por toda parte, e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. E quando Nossa Senhora fala aqui dessa unidade entre os obreiros de Jesus Cristo, gente, é justamente nessa sexta igreja de Filadélfia, onde haverá uma união de todos os cristãos. Então, nós católicos, os protestantes, os ortodoxos, né, todos os cristãos nessa sexta igreja se tornará uma coisa só. Então, Nossa Senhora aqui já vem nos falar, né, em 1800, que já haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Não será longa essa paz entre os homens. Então, quando a gente fala da sexta igreja, né, que será esse tempo de paz, esse tempo do avivamento mariano, Nossa Senhora aqui já vem falar que esse tempo de paz vai ser um tempo curto. Ela até diz aqui quantos anos, ó. Não será longa essa paz entre os homens. 25 anos de abundantes colheitas lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os sofrimentos que ocorreram sobre a terra. Um precursor do anticristo, que aí a gente já adentra na sétima igreja, com suas tropas de muitas nações, combaterão contra o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. Ele espalhará muito sangue e quererá aniquilar o culto de Deus para fazer-se considerar como um Deus. A terra será golpeada com toda a espécie de pragas, além da peste e da fome que serão gerais. E hoje a gente já vê, né? O que nós estamos vivendo hoje, né? Com a nossa pandemia. Então, nós estamos na quinta igreja adentrando na sexta. Então, a gente já vê que Nossa Senhora já exortava que iríamos viver esse tempo de peste, de fome, como a gente vê, né? Quantas pessoas no meio da rua, quantas pessoas desempregadas passando fome. Nossa Senhora já vem nos dizer nessa mensagem em 1846. Haverá guerras até a última guerra, que será então feita pelos 10 reis do anticristo, os quais terão o mesmo desígnio e serão os únicos que governarão o mundo. Antes que aconteça isso, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará assim, não, em se divertir. Os maus entregar-se-ão a toda sorte de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes as almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei com elas até que cheguem à plenitude da idade. Eu dirijo um apelo premente à terra. Chamo os verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Convoco os verdadeiros imitadores de Cristo, feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo para os meus filhos, meus verdadeiros devotos, os que se entregarem a mim, para que eu os conduza a meu divino Filho. Aqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços, os que viverem do meu espírito. Enfim, chamo os apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e deles mesmos, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É tempo que saiam e venham iluminar o mundo. Ide e mostrai-vos como meus filhos queridos. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumine nesses dias de desgraça. Que vosso zelo vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós, pequeno número que consegue ver, pois eis o tempo dos tempos, o fim dos fins. Então, mais uma vez, né, gente, nós somos chamados a sermos esses imitadores de Cristo. Nós que queremos hoje nos consagrar a Nossa Senhora, a gente recebe essa missão de Nossa Senhora, né? Esse pequeno rebanho, esse pequeno número que resplandecerá a luz de Cristo, na pobreza, na humildade,
no desprezo do mundo, no silêncio, na oração, na mortificação, na castidade, no sofrimento, né? Então, isso tudo nós iremos realmente viver nessa verdade que São Luís Maria Grião de Montfort vai hoje nos ensinar. Então, essa era de Maria, né, é essa era onde os homens e as mulheres do século XXI são chamados a ver e viver a ação de Deus por meio de Maria. Então, aqueles que hoje querem buscar a Deus irão viver e vivenciar essa ação de Deus por meio de Maria. Então, como nós já falamos, né, estamos saindo da quinta igreja, que é a igreja morta, para viver o lado vivo. A sexta igreja missionária com avivamento mariano. Agora, o Espírito Santo quer se utilizar de Maria, uma vez que ela já está glorificada como a Arca da Aliança, a mulher revestida de sol, para se fazer conhecer todos os seus privilégios e virtudes. E essa entrada no tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria, que é o tempo de paz que vamos viver na sexta igreja, ela vai justamente acontecer quando a igreja reconhecer todos esses privilégios e virtudes da Santa Mãe de Deus. Só iremos adentrar nesse avivamento mariano quando, de fato, Nossa Senhora for verdadeiramente reconhecida. Então, nós seremos esses apóstolos consagrados a fazer resplandecer, a fazer Nossa Senhora ser, de fato, reconhecida, para que, de fato, né, nós possamos adentrar no triunfo do Imaculado Coração de Maria. E o Imaculado Coração de Maria, gente, vai triunfar sobre a igreja, isso é fato. Já é fato, Nossa Senhora já dizia lá na aparição em Fátima, em 1917, e por fim o Imaculado Coração triunfará. É fato que o Imaculado Coração de Maria vai triunfar sobre a igreja e sobre o mundo. Então, que nós já possamos nos preparar, reconhecer Maria, nos consagrando a ela como nós estamos hoje, e desde já espiritualmente adentrar nessa nova era, nessa terra prometida, nessa nova terra que será o reino de Maria em nossos corações. Então, adentrando no capítulo, a gente vai ver realmente quais são essas verdades dessa devoção, né? Em que consiste essa devoção do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. A primeira verdade que São Luís Maria Grião de Montfort vem nos falar é aquilo que a gente já falou no primeiro slide, que Jesus Cristo é o fim último. Jesus Cristo sempre deverá ser o fim último de todas as devoções. Porque Jesus Cristo é o alfa, ele é o ômega, ele sempre será o princípio e o fim de todas as coisas. É em Jesus que habita toda a plenitude da divindade, seja a plenitude das graças, das virtudes, das perfeições. É em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é a única verdade que devemos crer e nos bastar. Fora dele, gente, tudo é ilusão. E aí São Luís vem dizer que se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, nós teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Então, essa primeira verdade vem nos falar que através de Maria, nós iremos servir a Jesus com mais perfeição. Porque toda devoção mariana tem o fim último, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente se assemelha a Maria e busca imitar Maria, para que aí sim nós possamos servir Jesus com mais perfeição. Então, Nossa Senhora, gente, ela é o meio, ela é o canal, e apenas Jesus é o fim. Então, São Luís também vem dizendo no tratado, né? Vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e Maria está sempre convosco. É mais fácil separar do sol a luz, do fogo o calor, do que vós a Divina Mãe. Pois ela vos ama e glorifica com mais perfeição do que todas as criaturas juntas. Então, não tem como separar Nossa Mãe Maria Santíssima de Jesus Cristo. Porque ela é a criatura mais perfeita, é a obra-prima mais perfeita que consegue perfeitamente glorificar nosso Deus, né? Então, não tem como a gente separar Jesus Cristo de sua Divina Mãe. E é lamentável, gente, a gente ver a ignorância de tantos homens a respeito de Nossa Mãe Santíssima. E São Luís Maria vem falar, sobretudo, nós católicos. São Luís vem dizer, nesse capítulo, que ele não fala aqui nem dos protestantes. Ele vem falar de nós católicos.
Quantos católicos têm medo de amar Maria? Tem medo de ter essa devoção por Maria por achar que vai ofender Jesus. Gente, um filho que vê, né, uma pessoa enaltecendo a sua mãe, quem é o filho que vai ficar ofendido? Você que é filho, né? Você, quando você fala da sua mãe, né, com amor, existe algum filho, gente, se sentir ofendido por a gente, né, olhar com devoção para nossa mãe, por a gente de fato admirar a nossa mãe? Nunca. Então, que nós católicos possamos sair daqui hoje sem esse medo. Temos muitos homens e mulheres católicos que têm medo de amar Maria. E São Luís vem nos exortar o quão é lamentável a ignorância de tantas pessoas com receio de amar Maria. Isso nunca, porque essa devoção é um caminho espiritual. Sara já falou em outras formações. A consagração, gente, é um caminho espiritual de perfeição, a nos levar, né, nessa busca verdadeira do nosso único fim, que é Jesus Cristo. Então, essa devoção é esse caminho mais curto, mais reto e mais fiel para nós chegarmos sem perigo a Jesus Cristo, aprendendo, portanto, a amá-lo com perfeição. Então, entenda e saia daqui, tendo essa certeza dessa primeira verdade que São Luís nos fala. Não tenhamos medo de amar Maria, porque toda devoção mariana, ela tem fim último Jesus Cristo. A gente só ama Maria, imita Maria, porque ela é a obra-prima mais perfeita que nos ajudará com perfeição a amar Jesus como ele deve ser amado. A segunda verdade é que nós pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Né? Então, muitas vezes, quando a gente usa essa palavra, a gente acha uma palavra forte, né? Escravo. Né? Mas por quê, né? Na qualidade de escravo? Porque nós fomos comprados como escravos por um preço muito alto e caro, que foi o preço do sangue de Jesus. Então, naquele momento, nós fomos comprados como um escravo é comprado. Naquele momento que o Senhor deu a vida por nós, no alto da cruz, naquele momento, o Senhor nos comprou como escravos. Então, que nós possamos absorver no nosso coração essa escravidão por amor. Porque antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos. Só que através do nosso batismo, nós nos transformamos em escravo de Jesus Cristo. Então, escravos por escravos, gente, nós temos que ser escravos de Jesus. Porque quando nós fomos manchados, né, pelo pecado original de Adão e Eva, lá em Gênesis 3, naquele momento, nós fomos sujos. Entrou em nós a concupiscência carnal. Então, naquele momento, nós já éramos escravos, mas do demônio. Então, no momento que nós somos batizados, essa escravidão do demônio se transforma na escravidão de Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos convida, gente, a darmos frutos, produzirmos boas obras e multiplicá-las, pois o Senhor quer receber de nós nossos talentos. Portanto, devemos servir Jesus, não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Por que, Gabriela, servidores assalariados, né? São Luís vem falar que para sermos servidores, né, escravos, são de duas maneiras. Ou os assalariados, que nós recebemos por isso, ou na escravidão verdadeira, onde a gente tem a posse 100% daquele que me compra, que nesse caso é Jesus. Então, eu, na verdade, não preciso ser recompensado por nada. Eu sou escravo simplesmente por essa dependência total. E não porque eu vou ser recompensado por uma quantia, quando normalmente existe um servidor assalariado. Então, São Luís vem nos falar que essa escravidão é uma escravidão de amor. Qual é essa escravidão de amor? É a escravidão por livre vontade.
Porque existem três maneiras de escravidão. A por natureza, que é a escravidão de todas as criaturas, por constrangimento, que é a escravidão para os demônios e os réprobos, e a por livre vontade, que é a escravidão dos justos e dos santos. Então, todos os santos viveram essa escravidão por livre vontade, que é justamente esses escravos de amor, que São Luís Maria vem nos chamar a viver nessa segunda verdade. A escravidão por livre vontade é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, porque essa escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e a seu serviço, ainda quando não obriga a natureza. Então, é simplesmente, gente, por essa dependência. Essa escravidão perfeita, porque eu escolho, eu decido por minha livre vontade a viver 100% dependente daquele que sabe de todas as coisas. Aquele que vai tomar posse da minha vida com toda a autoridade. Então, essa é a escravidão que São Luís Maria nos convida a viver, que foi a escravidão dos justos e dos santos. Que, como nós estávamos falando, né, há duas maneiras na Terra de pertencer a alguém, né, ou ter, né, esse pertencimento, essa autoridade por outra pessoa, que é pela simples servidão, que é quando a pessoa recebe uma quantia por esse trabalho, e pela escravidão propriamente dito, que nós dependemos inteiramente do outro por toda a vida, sem esperar recompensa alguma. Ou seja, sermos escravos de Jesus e Maria significa dependermos em tudo a nossa vida a Ele, sem esperar nada em troca. É uma total dependência. E para que nós possamos alcançar essa verdadeira dependência, nós precisamos ter essa escravidão voluntária. A exemplo da Santíssima Virgem, que vem naquele momento, com 14 anos, quando o anjo Gabriel anuncia para ela que ela seria a mãe do Salvador, o que Nossa Senhora diz? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nesse momento, nós, né, que buscamos nos assemelhar a Nossa Senhora para amar ainda mais perfeitamente Jesus Cristo, a gente já entende essa escravidão voluntária. Nossa Senhora já se coloca como escrava do Senhor, né? Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, porque ela se coloca inteiramente dependente da vontade de Deus. Nossa Senhora se coloca numa obediência total, que mesmo sem saber como aquilo se daria, mesmo com medo, gente, porque Nossa Senhora naquele momento sentiu medo, mas ainda assim ela se coloca nessa dependência 100% e total à vontade de Deus como escravo. Então, sermos servos e escravos do Senhor por amor, por retribuição de um grande amor dele por nós, nos dedicando e servindo e honrando-o exclusivamente. Que nós possamos, a partir daqui, tentar viver essa escravidão por amor, essa escravidão voluntária que me faz retribuir todo o amor do Senhor por mim, me dedicando, servindo e honrando a Ele exclusivamente. E aí eu pergunto para vocês, nós queremos ser escravos do demônio ou escravo de Jesus? E aí, por consequência de Maria, né? Porque quando eu me coloco sendo escravo de Maria, eu sou escravo de Jesus. Que as duas coisas andam junto. Então, você quer ser escravo do demônio ou escravo de Jesus? Porque ser escravo do demônio, gente, é tudo que nós vivemos hoje. Né? A castidade que hoje é levado como, né, como piada, né? Quantas pessoas, quantos jovens hoje têm vergonha de viver a castidade? Quantos jovens hoje, né, têm medo de ser bulinado por falar que quer viver uma vida casta? Porque a nossa humanidade hoje nos prega o quê? Nossa humanidade nos prega hoje o prazer, né, a carne. A gente vê menina de 13, 14 anos, né, vestindo roupas completamente vulgares, né? Então, assim, hoje nós vivemos já uma escravidão do demônio, né? Quando nós nos colocamos a favor do aborto,
e dizendo não à vida. Um contrato, um pecado contra a natureza. A primeira natureza é a vida. Quantas pessoas hoje católicas são favoráveis ao aborto? Quantas pessoas hoje que vivem a busca do prazer? Essa sociedade hedonista, que tudo é o meu prazer, é o meu prazer. Que vivemos na impureza, que vivemos na avareza, em tudo querer ter esse apego desordenado materialmente, onde eu tenho alguma coisa e logo depois eu quero mais, quero mais, quero mais. A luxúria, a soberba, o poder que nos envolve, o orgulho que muitas vezes, né, nos domina. Então, hoje, gente, quando a gente já percebe na prática do nosso dia a dia, nós já vivemos essa escravidão, mas é ao demônio e não a Jesus. Então, que hoje nós possamos nos decidir verdadeiramente quem eu quero servir. Se eu quero servir a Jesus, eu tenho que viver uma vida verdadeiramente pautada naquilo que nos ensinou Jesus nas Sagradas Escrituras. Que nós possamos viver uma vida casta, uma vida de pureza. Uma vida de pureza, gente, não só na parte sexual, mas uma pureza no falar, uma pureza no vestir, uma pureza no dançar, uma pureza nas músicas que escutamos, né? A avareza de tudo nós queremos ter esse apego desordenado às coisas materiais. Essas paixões muitas vezes desordenadas que nos levam a vícios. Então, hoje, que nós possamos realmente sair daqui decididos a dizer não a cada uma dessas coisas que nós vivemos hoje na nossa vida e que para nós é normal. Porque nessa sociedade relativista que nós vivemos hoje, que a Sara mostrou na formação das igrejas, né? E que hoje nós vivemos esse tempo do relativismo, o pecado hoje é relativo. O pecado hoje só é pecado em cima daquilo que para mim é favorável. Às vezes, hoje o pecado, ele é circunstancial. Hoje é pecado, mas agora não é mais não. Por quê? Porque é tudo aquilo que eu quero. Não, besteira, isso não é pecado. Não, besteira, Deus não vai achar isso ruim, não. Nós, filhos consagrados a Nossa Senhora, não podemos ter essa mentalidade mundana. Nós precisamos nos decidir verdadeiramente a viver essa vida que imita tudo aquilo que Nossa Senhora nos ensinou. A pureza, a castidade, a humildade, a docilidade, a sabedoria. E não, né, tudo isso que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acha, né, que é normal. Não é. Nós, filhos de Maria consagrados, temos que ter essa certeza no nosso coração. Nós somos chamados a sermos diferentes. Nós somos chamados a viver uma vida diferente da vida do mundo. E tudo que convém a Deus por natureza, gente, convém a Maria por graça. Porque Maria foi essa obra-prima agraciada por Deus. Essa obra-prima mais perfeita que, por graça divina, ela conseguiu. Tudo que ela é, tudo que ela foi. Todas as virtudes de Maria convêm a ela por graça. E Nossa Senhora é o meio de que Nosso Senhor se serviu para vir a nós e, portanto, ela é o meio de que nós devemos servir para ir a Ele. Jesus não quis vir por meio de Maria, porque Ele, como Deus, Ele tinha total divindade de vir direto do céu para nós. Mas Ele quis servir de Maria. Ele quis, por meio de Maria, vir a nós. Então, portanto, ela é o meio de que nós devemos servir aí a Ele. Servir para ir a Ele. Então, do mesmo jeito que o nosso Senhor precisou de Maria para vir a nós, nós precisamos de Maria para ir a Ele. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus. E a mais forte inclinação de Jesus é irmos a Ele por meio dela. Então, agora, gente, a gente começa a entender essa verdade da devoção. Aqueles que tinham receio de amar Maria, começam a entender, né, que se Jesus quis vir por meio dela, é por ela que nós vamos a Ele. A maior inclinação de Jesus é que nós
e que nós busquemos ele através de Nossa Senhora. Então, aqui eu faço essa reflexão com vocês, né? Se o demônio tem seus súditos e escravos, por que Maria não teria seus escravos de livre vontade por amor? Então, que nós possamos deixar de ter aquele pensamento de escravidão. Não, mas escravo é uma palavra muito forte. Mas se até o demônio tem seus súditos e seus escravos, por que Maria não teria os seus escravos de livre vontade por amor? Então, que nós possamos ser e sair daqui hoje com essa decisão e com esse desejo de sermos esses escravos de Maria por livre vontade e por amor. Tudo com Maria, para Maria, por Maria e em Maria. Para sermos todo de Jesus, com Jesus, para Jesus e em Jesus. Então, nada, gente, está separado. Nós fazemos tudo por Maria, com Maria, em Maria, para sermos todos de Jesus, com Jesus, para Jesus e em Jesus. A terceira verdade, gente, é que nós devemos nos despojar do mal que há em nós. Por conta do pecado original de Eva, que nós já falamos, né, que nós vivemos na concupiscência carnal, nós já estamos sujos. E para que nós possamos chegar a essa perfeição e sermos purificados, nós devemos morrer para nós mesmos. São Luís vem nos falar dessa terceira verdade. Para que nós possamos ser esses verdadeiros filhos de Maria, nós precisamos morrer para nós mesmos. Nos despojar de todo o mal que há em nós. E como fazer isso, Gabriela? Como é que eu morro para mim mesmo, né? Como é que eu faço esse total despojamento do mal que há em mim? Primeiramente, gente, nós precisamos da luz do Espírito Santo. Porque é através da luz do Espírito Santo que nós iremos conhecer o nosso fundo de maldade. É aí que nós iremos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas inconsistências, a nossa indignidade. Então, através da luz do Espírito Santo, nós iremos reconhecer todo esse fundo de maldade que há em nós, na nossa fraqueza, na nossa limitação, na nossa indignidade. Toda a nossa herança oriunda de Adão e Eva é de orgulho e cegueira no espírito, de endurecimento de coração, de fraqueza e inconstâncias na alma, de paixões revoltadas e desordenadas. Então, o Senhor nos exorta a renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e segui-lo. Porque se nós quisermos continuar a sermos essa herança oriunda de Adão e Eva, nós iremos viver essa herança de orgulho e de cegueira no espírito, de endurecimento de coração e de fraqueza e inconstância na alma, nessas paixões desordenadas e revoltadas. Então, para que nós possamos viver essa nova herança em Cristo, nós precisamos da ajuda do nosso advogado, né, o nosso Paráclito Espírito Santo, para nos ajudar com toda humildade em reconhecer o nosso fundo de maldade. É a primeira coisa. A partir do momento que eu reconheço a minha fraqueza, eu começo a tentar buscar morrer naquela fraqueza e me superar em virtude por graça. Então, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós, ou seja, renunciar às faculdades da alma e o sentido do corpo. Como? Através da mortificação que nós já falamos. Então, a mortificação, a prática da mortificação nos ajudará a renunciar a cada dia essas pequenas faculdades de maldade que temos em nós. Então, essa mortificação, gente, o jejum, por exemplo, é uma obra de mortificação, né? Mas tem várias pequenas coisas que no nosso dia nós possamos, né, nós podemos fazer para começar a viver essa renúncia em morrer para nós. E eu digo, gente, pequenas coisas mesmo, como, por exemplo, eu estou com desejo de comer um chocolate. Você vai dizer, não, eu não vou comer agora. Vou comer daqui a 10 minutos. Eu adoro água quente. Um dia eu vou ali acordar e vou ali tomar um banho de água gelada. Isso, gente, eu estou falando práticas cotidianas para nós começarmos a viver nessas práticas de mortificação. São nessas pequenas práticas cotidianas do nosso dia, né, onde eu tento extinguir
o meu desejo e o meu prazer da carne, para que o meu espírito possa sobressair e ter o autodomínio da minha alma. Então, a partir dessa obra de mortificação, eu começo cada dia a morrer para mim mesmo, né, e me fortificar em graça. Se não morrermos para nós mesmos, e se as mais santas devoções não nos levarem a essa morte necessária e fecunda, não produziremos frutos que o valha. Nossas devoções serão inúteis e Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Então, gente, se tudo isso que nós fazemos, né, se nós estamos aqui tentando viver esse caminho espiritual, né, reto, né, que vai nos levar mais perfeitamente a Jesus Cristo, se eu busco ter a minha vida de oração, se eu rezo o texto todos os dias, mas ainda assim eu vivo com esses desejos do mundo, de nada está valendo. De nada está valendo. Nós necessitamos de práticas e de devoções que faça verdadeiramente nós termos essa morte para que sejamos fecundos. Porque senão, São Luís vem dizer, serão devoções inúteis e Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Então, de nada adianta. De nada adianta eu rezar um texto todo dia. De nada adianta eu rezar o ofício da Imaculada. De nada adianta eu estar aqui fazendo, né, todas essas formações. De nada adianta eu estar indo para a missa, né, todo dia, se eu não estou crescendo em graça. Se eu continuo a mesma pessoa. De nada adianta. É preciso escolher entre todas as devoções marianas aquela que nos leva a esse verdadeiro aniquilamento do próprio eu. De morrer para mim mesmo. Eu aniquilo meu próprio eu. Renuncio a mim mesmo para viver verdadeiramente essa vida convertida em Cristo. E aí, gente, que essa devoção é justamente, né, a consagração. São Luís vem dizer que a consagração à Nossa Senhora, essa consagração que nós estamos fazendo hoje, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né, desse tratado de São Luís Maria Grande de Montfort, ele vem dizer que ela é a melhor devoção mariana e a mais santificante. Então, gente, nós estamos no caminho certo. Então, São Luís vem dizer que essa consagração é a melhor devoção e a mais santificante entre todas as devoções que há. Então, nós estamos no caminho certo. Que nós possamos, a cada formação, acolher cada ensinamento. Que nós possamos pedir para o Espírito Santo esse desejo verdadeiro de renunciar a nós mesmos, de morrer todos os dias para aqueles desejos do nosso coração, para aquele apego mundano, para aquele apego material, para aquele sentimento hedonista. Que cada dia essas formações possam nos levar, através dessa consagração, a essa obra santificante, né, e nos assemelharmos a Jesus Cristo. Entretanto, essa devoção ela é pouco conhecida e pouco divulgada. Então, nós precisamos aumentar esse exército consagrado à Santíssima Virgem. Né? E aqui eu quero colocar, né, essa linda missão da Sara. Né? Eu acho que o mosteiro já está indo para a 5ª formação, né, de consagrados e não vai parar. Nossa Senhora precisa de nós. E São Luís Maria vem falar que essa consagração é a melhor devoção mariana e a mais santificante. Então, se esse é o caminho espiritual mais perfeito e mais santificante, é ele que nós, eleitos da Santíssima Virgem, devemos divulgar, devemos cada vez mais chamar novos filhos, novas pessoas a viver isso que nós estamos vivendo hoje, para que eles possam ter uma vida verdadeira de conversão. E a 4ª verdade, gente, para a gente já ir para a 5ª, que é a última, é que nós temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Ou seja, né, nós poderíamos ir direto a Jesus Cristo, não é verdade? Muitos, né, dos nossos colegas protestantes vêm nos falar isso. Mas para que eu vou para Maria se eu tenho o próprio Jesus e posso ir direto para ele? Sabe por quê, gente? Porque nós não somos dignos de irmos até Jesus Cristo direto. Jesus Cristo, ele é perfeito, né? É um Deus em sua divindade
que nós não temos essa pureza, essa dignidade de acharmos que somos santos e perfeitos para irmos direto até Ele. É muito mais perfeito nós irmos através de Maria a Jesus, porque é humilde eu tomar um medianeiro para me aproximar de Deus. Porque quando eu quero ir direto, eu me sinto um pouco soberbo. Falta um pouco a minha humildade de não me achar digno, de por conta das minhas fraquezas, de por conta da vida que eu levo, né, enlamaçado no pecado, eu reconhecer que eu não sou digno de buscar o meu Senhor Jesus, que é santo, que é perfeito, por mim mesmo. Então, como o nosso íntimo ele é manchado, ele é corrupto, irmos por nós mesmos teria muito pouco valor. Nós não temos esse valor, essa santidade de querermos irmos, de querer ir a Jesus por nós mesmos. O Senhor, ele vê tanto isso que ele viu a nossa iniquidade, viu a nossa incapacidade e apiedou-se de nós. Então, São Luís vem nos exortar falando isso, que o nosso Senhor, ele viu a nossa iniquidade, ele viu a nossa incapacidade e apiedou-se de nós, nos mandando uma mãe para ser a nossa mediadora, para ser a nossa intercessora, para nos dar acesso às suas misericórdias. Ele nos deu intercessores poderosos junto de sua grandeza, que primeiramente é Nossa Senhora e todos os santos. Então, nosso Senhor nos ama tanto que, para nos dar acesso à sua misericórdia, ele nos deu intercessores como Maria e os santos, para que pudesse estar lá junto de sua grandeza. E São Luís, ele fala que é falta até de respeito a um Deus tão alto e santo, querermos nos aproximar dele diretamente. São Luís, ele é até duro, né? Que ele diz que é uma falta de respeito nossa querermos ir diretamente a Jesus, por conta da nossa indignidade e incapacidade. Jesus é o nosso advogado e medianeiro junto de Deus Pai. E Nossa Senhora é a nossa advogada e medianeira junto ao Filho. Do mesmo jeito que para chegar a Deus Pai, nós precisamos do Filho, para chegarmos até o Filho, nós precisamos ir por Nossa Senhora. Será a nossa pureza suficiente que nos permita unirmos diretamente a Ele por nós mesmos? Nós somos dignos disso, gente. Eu queria que nesse momento você fizesse essa reflexão. Será a nossa pureza suficiente que nos permita unirmos diretamente a Ele por nós mesmos? Nós somos dignos disso? E São Bernardo diz, né, que nós temos essa necessidade, sim, de um medianeiro junto do medianeiro. E que essa medianeira, por excelência, é Nossa Senhora. Ela é a única capaz de exercer essa função admirável. A única medianeira, por excelência, é Nossa Senhora. Por ela, Jesus Cristo veio a nós. E é por ela que devemos ir a Ele. Nosso Senhor, Ele é o sol, né? Sara já falava. Nosso Senhor é o sol da justiça. E Nossa Senhora é a aurora, é aquela que precede o sol. E São Luís, ele vem falar nessa verdade que Nossa Senhora é a lua, Nosso Senhor é o sol, é aquele que brilha, aquele que resplandece a luz. Mas Nossa Senhora é a lua, porque a lua, ela é aquela que está na sombra do sol. A lua, ela resplandece o sol. Então, Maria, ela é essa coadjuvante que resplandece a luz de Jesus, que é o sol. Então, São Luís Maria Grão de Montfort vem fazer essa analogia. Nosso Senhor é o sol e Maria é a lua. Ele diz também que quando a gente fala a palavra Jesus, 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 é como se nós estivéssemos ecoando, né? Na verdade, quando a gente fala Maria, 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 a gente está ecoando Jesus, Jesus, Jesus. Toda vida que nós falamos Maria, nós estamos ecoando Jesus. E aqui, gente, é o que a gente acabou de falar, né? Há 3 degraus para subir até Deus. Maria é o nosso primeiro degrau, porque ela é aquela mais conforme, mais próxima da nossa capacidade, porque ela foi criatura como nós. Então, para se chegar
a Jesus, nós precisamos de Maria, o primeiro degrau. Para que depois que cheguemos a Jesus, nós chegamos a Deus Pai. Então, primeiro, para chegar a Deus Pai, para chegar, né, nesse degrau, para irmos até Deus, primeiro nós precisamos irmos até Maria, por ela ser mais próxima e mais conforme a nossa realidade, né, por essa capacidade de ser criatura como nós, para depois nós irmos até Jesus, para depois de Jesus irmos a Deus Pai. Então, para ir a Jesus é preciso ir a Maria, e para chegar ao Pai é preciso ir a Jesus. Porque Maria, ela é a medianeira de intercessão, e Jesus é o medianeiro da redenção. E aí São Bernardo vai dizer aquela frase linda, né? Nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a ela com confiança e perseverança tenha sido por ela desamparado. Então, nunca, gente, São Bernardo sempre, né, São Bernardo, sou Boaventura, ele vem nos falar que nunca, não teve ninguém que recorreu com confiança, isso é importante, não é recorrer por recorrer, é recorrer com confiança e perseverança que tenha sido por ela desamparada. Porque através dessa, né, busca a Nossa Senhora, essa recorrência à Nossa Senhora, conseguiu chegar a Jesus, que depois que chegou em Jesus, chegou a Deus Pai. Então, essa é a escada, os degraus para nos fazer subir até Deus. Maria, Jesus e Deus Pai. Maria como a medianeira de intercessão e Jesus como medianeiro da redenção. E para finalizar, gente, a gente vai falar da quinta verdade, né? O que é essa quinta verdade que São Luís vem nos falar no tratado? Que, além de precisarmos de um medianeiro junto do medianeiro, diz também que nós precisamos de uma tesoureira. Porque é muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Por quê? Mais uma vez, por conta da nossa fraqueza, por conta da nossa fragilidade, por conta do nosso corpo corruptível, da nossa alma fraca, da nossa alma inconstante. Porque o demônio, ele está ali buscando toda hora nos surpreender para nos roubar. Incessantemente ali, né, ao nosso redor, pronto para nos devorar, né, pelo pecado e nos arrebatar. Então, por conta disso, né, todas essas pessoas que tentaram por eles mesmos acolher esses tesouros e as graças vindo do céu, eles não conseguiram, porque eles não foram fortes o suficiente. Então, por falta da humildade desses filhos que achando que por eles mesmos conseguiria conservar as graças e os tesouros de Deus, por falta dessa humildade, né, por eles acreditarem que eram fortes e suficientes, realmente foi por água abaixo. Então, que nós possamos ser humildes, né, e reconhecer que nós não somos fortes suficientes do que nós imaginávamos ser, né, em receber e guardar esses tesouros do céu. E aí São Luís disse, né, que se essas pessoas tivessem conhecido esta devoção, teriam confiado os seus tesouros à Virgem poderosa e fiel, que ela o teria guardado como seu próprio bem, como dever de justiça. É difícil perseverar na justiça por conta da corrupção do mundo. Então, a Virgem Maria é a única fiel na qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles que a servem da mais bela maneira. Então, Nossa Senhora é essa tesoureira, né, que vai guardar todos os nossos tesouros, todas as graças, todas as virtudes que recebemos do céu, que nós possamos entregar a Nossa Senhora, que ela é a única fiel na qual a serpente nunca teve parte jamais. E é por Maria que essa serpente será pisada. Então, ela é esse milagre que vai conseguir conservar os nossos tesouros, né, de forma mais perfeita, como dever de justiça. E ela faz isso, né, em favor daqueles que a servem da mais bela maneira. E aí, gente, para a gente finalizar, né, para a gente ver o quão Nossa Senhora é importante nesse tempo, eu vou falar de um grande santo, né, Dom Bosco. Eu não sei quem de vocês conhece a vida de Dom Bosco, mas Dom Bosco era um grande santo e que tinha muitos sonhos proféticos. E nesse sonho de Dom Bosco,
Dom Bosco, na verdade, ele via, né, uma visão de um navio bem grande sendo atacado e que quem comandava esse navio, quem era o comandante desse navio, era o Papa. Esse navio era comandado pelo Papa e que esse navio era toda hora atacado por mísseis, né? Era toda hora atacado, né, por vários, né, tiros, enfim. E que esse barco, ele só conseguia, de fato, se manter firme quando ele adentrava entre duas colunas. Esse barco, ele só conseguia manter essa retidão e só conseguia acabar com esses ataques quando ele entrava no meio dessas duas colunas. A primeira coluna é a Eucaristia. Vê que essa primeira coluna é uma coluna mais alta, ou seja, Maria nunca vai estar acima de Jesus, né? Jesus, que é o Deus vivo, né, o Verbo encarnado, que se faz carne, né, para nós através da Eucaristia, né? Esse barco ele só consegue de fato ficar firme quando ele entra nessas duas colunas, que é a Eucaristia, que é a coluna, né, mais alta que é Jesus, e Maria ao lado. Não tem como, né, nas tribulações da nossa vida, nós não buscarmos Maria. Essa coluna, né, para nos mantermos firmes nesses tempos de tribulação, ela só vai conseguir se manter firme verdadeiramente quando nós estamos firmes na Eucaristia, né, firmes em Jesus Cristo, que é o fim último, e também com Nossa Senhora, nos ajudando, intercedendo por nós, com essa forma, né, mais reta, mais fiel, mais imaculada, né, que vai nos levar verdadeiramente a essa perfeição no amar Jesus. Então é isso, gente. A gente finaliza aqui o segundo capítulo, né? Essas 5 verdades, né, da devoção à Santíssima Virgem, né? O que consiste essa devoção? Então a gente falou aí das 5 verdades que São Luís Maria vem nos ensinar, né? Espero que vocês tenham gostado. O reino de Deus é um reino de ordem, né? Então são 9h25, né? Nós finalizamos agora 9h30. Então, para que nós possamos agora ir para os nossos finalmente, eu convido vocês a fechar os olhos, né, para que nós possamos agora nos colocar em oração, né, e pedir que nesse momento o Espírito Santo, essa força do Paráclito, venha em nosso coração. Que o Espírito Santo venha nos dar essa ousadia tão necessária para esse momento. Que Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, que diz, vem, você que tem sede, a esposa e o Espírito diz, vem. Que nós possamos ir verdadeiramente nesse caminho, tentando buscar essa ousadia do Espírito Santo e essa fortaleza e esse verdadeiro caminho que é Nossa Senhora, a nos fazer adentrar nesse tempo de graça, nesse tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Que nós possamos verdadeiramente hoje sair daqui pedindo a graça de Deus em nos despojarmos de nós mesmos, em querer morrermos para nós, em viver uma vida de mortificação, em querer cada vez mais ter uma intercessora junto de Jesus, de entender que nosso Senhor Jesus é o fim último, mas nunca, né, esquecer no nosso coração que Nossa Senhora é esse meio que nos conduz de forma mais imaculada, mais reta e mais fiel. Vem, Maria, vem nos ajudar nesse caminho espiritual, a sermos esses verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. Vem, Maria, colocar no nosso coração esse desejo ardente de perseverarmos nesse caminho de santidade. Porque se nós hoje escolhermos sermos escravos por amor a Jesus, que nós possamos viver sim essa vida de santidade. Porque eu escolhi viver essa escravidão no batismo a Jesus. E uma vez que eu escolho viver essa vida em Jesus pelo batismo,
a minha vocação é a santidade. Então, que eu possa no meu coração desejar ardentemente buscar esse caminho de santidade. E que Nossa Senhora venha ser a nossa grande medianeira, a nossa grande tesoureira nesse caminho reto que nos leva a uma verdadeira conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Sara, você pode agora parar a gravação, né? E se você quiser dar uma palavrinha para a próxima quinta-feira, já falar um pouquinho do que vai ser a próxima formação, eu deixo aqui a palavra com você. Eu vou parar aqui a minha apresentação e aí eu vou lhe colocar como anfitriã, né? Para que você possa parar a gravação. Mas, Gabriela, agradecer. Foi uma bênção, uma noite de muito aprendizado. E, assim, o Mosteiro Maria Rosa Mística agradece profundamente o seu sim, a alegria, o amor, o zelo com a missão que Deus lhe confiou. Então, que Deus lhe abençoe cada dia mais. E como eu lhe disse, que essa missão ela ia abrir uma porta na sua vida. E hoje no meu coração se confirma muito isso, de que você, Gabriela, vai preparar outras pessoas para se consagrar a Jesus por Maria. E que você... Amém. Que esse nosso sim seja fiel, né, Sara? Que seja um sim que nos ajude a perseverar, né? Temos essa fidelidade. E que Deus vai nos curando e vai nos fortalecendo, sim, na nossa caminhada. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir, mas Ele vai nos capacitando, vai nos mostrando, e nós vamos percebendo dentro do serviço como nós somos amados. Porque Ele coloca uma alegria indescritível no nosso coração quando a gente diz assim: em tudo eu quero te amar, quero te servir, Senhor. E eu vejo em você a alegria como você faz isso. Então, muito obrigada. Tenho certeza eu que agradeço. Que todos que estão aqui gostaram muito, aprofundaram muito no capítulo 2. E sempre apontando isso, o capítulo ele nos mostra a realidade que a gente vive, né? O importante de contextualizar para o tempo em que nós vivemos. Então, só mesmo agradecer e pedir que na próxima semana estejamos firmes no nosso propósito. Quem não conseguiu assistir à formação, depois vai pegar no YouTube e dizer para vocês, gente, que não é teórico. Isso que a gente que Deus está nos aprofundando, já já nós vamos colocar tudo isso em prática. Às vezes é amanhã, às vezes é daqui a pouco nós vamos ter que viver. A exemplo do que nós estamos vivendo nesse tempo, né? A Gabriela falou das lágrimas de Nossa Senhora aqui, nós estamos vivendo uma realidade em que nós precisamos ser verdadeiros consagrados para superar tudo isso e para darmos ao mundo as razões da nossa fé. Então, que bom que Deus nos chamou, né, para sermos consagrados a Ele pelas mãos de Maria. Então, Deus abençoe a cada um. Uma santa noite para todos e até a próxima semana. E viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Amém, amém. Santa noite a todos. Um beijo, Sara. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite. Boa noite.